tem o seguinte tema: como usar os nossos dons e talentos para fazer com que as pessoas que estão próximas a nós, ou o nosso mundo, o mundo ao nosso redor, se torne um mundo melhor, se tornem pessoas melhores. Como eu posso, então, fazer? Usar os meus dons e talentos, os talentos e dons que Deus tem nos dado para abençoar outras pessoas. 1 Samuel, capítulo 17, 32 a 35. Então, o texto diz assim, 1 Samuel 17, 32 a 35. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Pensando nesse texto, compartilhar com vocês como a gente pode, então, usar os nossos dons e talentos para influenciar ou mudar a vida de outras pessoas, fazer com que a vida de outras pessoas fique melhor. Gente, a gente conhece a história de Davi, mas antes de chegar a esse ponto aqui de desafiar o gigante Golias, Davi cuidava de ovelhas. Davi era o caçula dos homens, dos filhos, né? Dos irmãos. Era o caçula. Eu sou o caçula dos homens lá em casa. Lá em casa são 11 filhos, 8 homens, 3 mulheres. Eu sou o caçulinha dos homens. E o penúltimo, né, de todos. Só tem uma irmãzinha minha, mais nova que eu, 4 anos. Então, a gente costuma dizer lá que é o resto da taxa, né, o rapo da taxa. Então, o restante, né, no final. Então, quem é caçula? Não sei quem é caçula aí. Quem é caçula aí, levanta a mão aí para eu ver, para eu saber quem é caçula aí. Aí, ó. Caçula sempre leva a pior, não é? Porque só manda buscar o caçula, né? O mais novo, pega isso, pega aquilo lá. Então, sempre sobra para o caçula, né? Tem uma vantagem do caçula, é na hora de apanhar, né? Porque acho que os primogênitos já apanhou tanto, né? Que os pais estão meio cansados, né? E aí não bate tanto nos caçulas. Apesar de que eu apanhei bastante, eu acho que é porque eu era muito ruim, né? Eu apanhei muito. Imagina os primogênitos lá em casa, né? O que apanhou. Mas caçula é assim. Davi é um caçula, né? É um caçula que está cuidando das ovelhas. Vocês lembram quando o Jessé, pai de Davi, já idoso, recebe o profeta Samuel em busca de um futuro rei para Israel, né? Deus ia levantar um novo rei, estava levantando um novo rei que ia suceder o Saul. E aí Samuel vai lá, dirigido por Deus, na casa de Jessé. E aí encontra, olha que engraçado, encontra todos os outros irmãos de Davi lá. Na casa de Jessé tá todos os outros irmãos de Davi. Agora, peraí, o que esse cara estava fazendo lá, hein? E só Davi cuidando das ovelhas. Só Davi trabalhando e os marmanjos lá, tudo sem fazer nada, né? Então, Davi estava lá trabalhando, era um caçula, né? Então, o caçula tinha que faz isso, faz aquilo outro. Mas é interessante que quando Samuel, né, dirigido por Deus, vai lá, primeiro, claro, primogênito, era normal da época, tinha que se apresentar primeiro o primogênito, era quem tinha direito, né? As regalias, a herança, tudo. Então veio Eliabe, todo bonitão, fortão, e Deus diz, não é esse. Mas aí Samuel fala assim, mas como não é esse? Esse cara, né? Olha para ele, cara bonito, forte, inteligente. É esse cara aqui, ó. Deus falou não. E aí foi chamando um ao outro, outro, nada. Até que foram todos, né? Ou Samuel pensava que tinha ido todos. Aí o que aconteceu? Não tem mais ninguém, não? Deus fala para Samuel, olha, você, o homem, né, vê o exterior, mas eu olho o coração. E aí, então, Samuel pergunta, tem mais ninguém? E aí o
pai de Davi se lembra de Davi. Não, peraí, rapaz. Ih, rapaz, tem um caçula. Tem um caçula. Olha, como é que eu posso esquecer do caçula? Tá lá pastoreando as ovelhas. E Deus fala o quê? Manda chamar. E aí chama Davi, Davi vem, sem entender nada. É ungido, né? Como futuro rei de Israel. Passa seu tempo, Davi volta à sua normalidade de cuidar das ovelhas, né? Até que chega um dia que o pessoal tinha sido alistado para a guerra. Naquela época tinha as guerras, as batalhas. A gente sabe, né? Israel era um povo guerreiro. E dentre os filhos de Jessé, quem é que vai para a guerra? Quem é que é soldado alistado? O Eliabe, o mais velho, Abinadab e Samar. Os três filhos de Jessé, irmãos de Davi, estão lá na batalha. Essa batalha aí agora contra os filisteus, que o próprio Golias está lá desafiando, né? Aí então, o que é que o pai de Davi fala? Vai lá, leva 10 pães, leva uns queijos também pro comandante lá de 1000, né? E tenente, se você estivesse lá, tenente, você ia receber uns queijinhos também. E retorna para cá com alguma prova. Gente, Davi, então, diz o texto que ele entrega as ovelhas para um guarda. Ele deixa as ovelhas com um guarda. Presta atenção nisso, que isso é importante. Ele não deixa as ovelhas à toa. Ele deixa um guarda, alguém cuidando das ovelhas, e vai, então, de madrugada no outro dia, acorda cedo, prepara a mochila e vai, então, lá para onde está acontecendo aquela guerra. Quando chega lá, Davi põe lá as coisas e Davi encosta um pouquinho e escuta as pessoas lá, os soldados, conversando e falando, olha, esse aí que está vindo aí, ó, é o Golias. Sabe o que vai acontecer? Quem vencer ele vai casar com a filha do rei, a família vai ficar livre de impostos e vai receber uma boa grana, uma boa herança. Davi olhou assim, encostou mais perto e falou, é o quê? É o que vai acontecer? É o que isso aí? E aí então explicam para Davi. Eliabe, o irmão de Davi, chega para Davi e fala assim, o que você está fazendo aqui, rapaz? Em outras palavras, você é o caçula. Com quem você deixou as poucas ovelhas lá do nosso pai? O que você está fazendo aqui? Você é intrometido, né, rapaz? E diz o texto que Eliabe ficou irado contra Davi. E Davi diz assim, eu só fiz uma pergunta, o que é que eu fiz demais agora? Davi, então, saindo dali, ele vai para outro grupo de soldados e ele pergunta, ele quer confirmação. O que está acontecendo aí? E aí falam a mesma coisa para Davi. Gente, olha que interessante. Davi, então, chega e fala assim, quem é esse filisteu? Esse filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eu vou. E então, isso chega ao rei Saul. Quando Saul, então, manda chamar, gente, presta atenção, importante também, ó. Quantos dias de desafios? 40 dias. De manhã e à tarde, o gigante Golias, ele ia lá e fazia esse desafio. Eu quero um homem para lutar comigo. Quem vencer vai ser servo do outro. Ninguém conseguia. Talvez o tenente aí com 2 metros de altura, o outro tem 3, né? Dois gigantes, né? Aí dava pareia. Mas ninguém topava, gente. 40 dias. Depois de 40 dias de vergonha, não tem tu, vai tu mesmo, né? Aí Davi entra na história. O rei não tem ninguém para ir. O rei fala assim, manda chamar que eu quero conhecer quem é esse cara. Quando chega, o rei tem o rei se assusta, porque o rei fala assim, rapaz, o que é isso? Você é um moço. Mas olha que palavra que o Davi dá para Saul. Versículo 33, olha. 33, ele diz assim, não desfaleça, né, o teu coração. Não desfaleça o teu coração. Isso aqui é uma palavra bem importante, por quê? Porque Israel, o rei, todos estavam com o coração desfalecidos. Porque a vergonha era muito grande. 40 dias tinham se passado.
E aquele gigante estava desafiando 2 vezes por dia. E a vergonha era tanta que o rei e todo o exército de Israel estava com o coração desfalecido. Gente, no momento que a gente está passando, tem muitas pessoas com o coração desfalecido. Ontem eu compartilhando esse texto no grupo Thaís, lá com o doutor Eduardo e a doutora Thaís, falando sobre vocação, rapidamente eu compartilhei com eles e eu falei o seguinte, que o maior problema hoje não é o cansaço físico, mas é o cansaço da alma. Porque o cansaço físico, com uma boa noite de sono, você resolve. Você descansa. Não é verdade? Se for cansaço físico, você tirar 8 horas de sono, você consegue se restabelecer. Mas quando é o cansaço da alma, quando o cansaço está dentro de nós e não externo, você não consegue ficar bem apenas com uma noite de sono. Aqui estavam todos com o coração desfalecidos. E Davi, então, chega e ele é esta pessoa que vai trazer alento, que vai trazer refrigério, que vai fazer com que as pessoas que estão próximas a ele ali, o rei e todo Israel, fique bem, fique melhor. Não fique com o coração desfalecido, porque chegou alguém que se dispôs para fazer algo. Davi se dispôs. Aí você pode perguntar, mas Emerson, Davi era o mais apropriado? Não, todos nós sabemos que não. Por quê? Porque Davi nunca tinha pegado numa espada. Você lembra que quando Saul falou, rapaz, não tem jeito, então tá bom, vai você. Saul vai lá e coloca a armadura nele. Diz o texto que quando ele coloca a armadura e que coloca a espada, ele não consegue andar. Ele anda como... Ô, André, lembra do Robocop? Speed Robocop? Então, Davi começou a andar como Robocop. E aí ele falou, rapaz, ô rei, esse negócio aqui não dá pra mim não, cara. Eu nunca usei isso aqui não. Isso não é minha praia não. Então Davi nunca tinha ido pra guerra. Davi era um menino novo. Boa aparência, mas um menino novo. Ele nunca tinha pegado numa espada. Ele não tinha sido alistado ainda para a guerra. Ele mesmo diz, eu não sei usar isso, eu nunca usei isso. Lá em Lapão, quando eu ministrava louvor, toda vez que eu saía de férias, eu tinha 2 opções para deixar o louvor. Uma opção era uma pessoa que tinha talento mesmo, sabia cantar, tinha tudo para ficar, mas nunca tinha disposição para assumir. Mas tinha uma outra pessoa que não tinha uma voz tão boa assim. Mas sabe de uma? Essa pessoa tinha disposição. Antes de eu falar, ela já chegava e falava, Emerson, no dia que você precisar, eu tô aqui, tá? No dia que você sair, no dia que você adoecer, no dia que você sair de férias, eu tô aqui, tá? Com quem você acha que eu deixava o louvor da Igreja de Lapão? Com o que fazia bem? Não, com aquela pessoa que tinha disposição para o coração. Era com ela que eu deixava. Por quê? Porque ela tinha o coração disposto para fazer. Tinha muito mais pessoas. Aliás, todos aqui eram melhor que Davi. Todos. Mas Davi é o único que chega e com disposição, sabe? Para dizer assim, eu vou. E aí ele fala para Saul o seguinte. Ele fala, Saul, essa armadura não dá certo. Essa espada eu nunca peguei. Eu vou usar o que eu tenho. Eu vou usar o que eu tenho. O que é que eu tenho? O que é que eu sei usar? O que é que eu sempre usei? É um estilingue, um badoque. Na Bahia a gente fala badoque, né? É um estilingue, é um alforge. É isso que eu tenho, é isso que eu vou usar. E foi isso que ele pegou, gente. Ele pegou esse alforge, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pegou uma pedra e foi lá. Diz o texto que ele correu. Ele correu para o gigante, ele não foi com medo. Né? Os homens aí já tentaram entrar numa briga, mas você não queria entrar? Eu acho que sim, né? Ou só foi eu? Aí você não quer, né? Você não quer entrar na briga, você fala assim, pisa aqui se você for homem, né? Toca aqui se você for homem. Aí você passa um risco, né, na terra e você fala assim, passa aqui, quem passar por outro lado é mais homem, vem, eu quero ver. Mas na verdade nenhum quer passar. Eu entrava nessa quando era adolescente, tinha um rapaz menor do que eu,
E eu sempre apanhava dele. Por quê? Porque eu tentava, pisa aqui se for homem, e ele no negócio disso, não, ele já vinha com o murro. Pá! Em mim já me derrubava. Né? Então eu apanhava demais da conta. Mas sempre queria brigar com ele, mas sempre apanhava. Né? Mas aqui não, Davi, o texto diz que Davi correu para enfrentar. Não era alguém que, rapaz, sabe quando você não quer ir? Você dá um passo para frente, dois para trás? Você não quer ir. Não, Davi corre. Aonde está o gigante? E ele vai lá e ele olha. Gente, ele olha para o gigante. E ele fala assim, rapaz, onde é que eu vou acertar essa pedra? Né? Ele olha para um lado, para o outro, rapaz, ele vê uma brecha assim na testa, e fala, só tem, né, um cara com esse testão, né? Não sei se ele era paraibano, mas tinha um testão, né? Tinha um cabeção, fala assim, rapaz, essa testa aí não tem como errar não, velho. Vamos meter essa pedra nessa testa aí. E ele pega o alforje e fala assim, isso aqui, cara, esse aqui eu sou bom, hein? Isso aqui eu tô acostumado, hein? Negócio de espada, de armadura, não, mas isso aqui, e ele vai e acerta na testa. Claro que tem a mão de Deus, o toque de Deus, tudo, mas tem a disposição de Davi. E aí, então, acerta, só para terminar aí, e aí Davi não tem espada, pega a espada do próprio Golias, arranca a cabeça, leva a cabeça para o rei e fala, tá aqui a cabeça do rei, do gigante, para o rei. Agora, gente, voltando um pouquinho, lá do louvor de Lapão, já pensou se aquela pessoa que sabe cantar, sabe tocar, sabe fazer o melhor e tá ali, tem essa disposição no coração para falar, Emerson, eu tô aqui. Quando quiser pode contar comigo. Já pensou se esse exército aqui de Israel preparado tivesse o mesmo coração de Davi, a mesma disposição de Davi, a mesma fé de Davi? Gente, ninguém segura. Sabe? Ninguém segura uma pessoa que tem dons e talentos e tem disposição. Porque às vezes tem muitos dons e talentos, mas não tem disposição. E aí, o que acontece? Soldados aqui sabiam manusear a espada, sabiam lutar, eram preparados para a guerra desde criança, mas não tinha disposição. Chega alguém que não sabe nem usar uma espada, mas tem disposição e confia em Deus. E se entrega nas mãos de Deus. E diz para todo mundo ali, não desfaleça o coração de vocês. Eu estou aqui e Deus vai me usar. Deus vai me entregar este filisteu aí nas nossas mãos. Gente, isso é maravilhoso. Alguém que dispõe o coração para dizer, Senhor, me usa para a tua glória. Me usa para o teu louvor. Faça com que os meus dons e talentos sejam usados para que o meu mundo, ou as pessoas que estão próximas a mim, sabe, se sintam melhor, sejam abençoadas. Então, é tão importante quando a gente tem esse coração. A gente precisa pensar nisso. Eu estou usando os meus dons e talentos, aquilo que Deus tem me dado, para que as pessoas que estão ao meu redor sejam abençoadas. Eu estou fazendo com que as pessoas que estão próximas a mim fiquem melhor. Gostaria que você pensasse um pouquinho aí. Quando você chega em um ambiente, esse ambiente se torna melhor ou pior? Quando chegamos em um local, quando encontramos pessoas, essas pessoas, ao nos encontrar, elas vão ficar mais abençoadas ou menos? Mais aliviadas ou mais peso no coração? Davi chega e a primeira coisa que ele percebe ali é a tristeza do povo. Ele encontra o rei, ele vê o semblante do rei caído. O texto não diz, mas dá para a gente perceber. Que a primeira coisa que Davi fala é: não desfaleça o coração de vocês. Depois Davi diz: eu vou, rei. Mas a primeira coisa que ele fala é: não desfaleça o coração de vocês. Davi está preocupado com o coração, sabe? E com a vida das pessoas que estão próximas a ele ali. Ele quer trazer alegria e ele quer que as pessoas fiquem bem. Agora, gente, quem era Davi? Caçula, ninguém dava nada por ele. Até o pai dele esqueceu dele na hora de escolher alguém como rei. Poderia escolher qualquer um, menos Davi. Porque Davi é aquele caçula lá que está apacentando as ovelhas, que está cuidando das ovelhas. Mas sabe de uma? Tudo que Davi fazia com excelência. Tudo. É ótimo a gente olhar Davi como rei, né? Mas Davi cuidando das ovelhas. Gente, quem é, em sã consciência, né?
Quem é que, cuidando das ovelhas, chega um leão, pega um cordeirinho e você fala assim, eu vou lutar, quem sabe da minha própria vida, mas eu vou arrancar esse cordeirinho aí da boca desse leão. Você faria isso? Eu não sei se você faria. Eu acho que não. A primeira coisa que eu faria é, rapaz, já comeu, tá comendo um aí, beleza, o leão tá ocupado, agora eu vou correr, né? Aquela, só uma historinha, uma piada, né? Mas aquela piada do cara que tem dois caras, dois homens, e tem um leão vindo, né? E aí o cara fala assim, rapaz, temos que correr. E aí o outro fala assim, rapaz, como é que a gente vai correr? O leão corre mais que a gente. Aí o outro fala assim, rapaz, não preciso correr mais que o leão, não, preciso correr mais que você. Né? Só uma brincadeira, mas a gente precisa, né, olhar isso para Davi. Gente, Davi deu a vida, e não foi uma vez só, não. Davi lá, o urso, pegou uma ovelhinha também, um cordeiro, ele foi lá e brigou com o urso, e matou o urso. E ele fala isso para Saul. Saul, eu estava lá cuidando das ovelhinhas, veio um leão, quis pegar lá um cabritinho lá, um cordeirinho, rapaz, eu grudei na juba dele, e eu briguei com ele, e eu matei ele, e salvei o cordeirinho, tanto o leão como o urso. Gente, alguém que consegue, quem sabe até sacrificar a própria vida por causa de um cordeirinho, nossa, você percebe a dedicação de Davi. Davi poderia estar cuidando daquelas ovelhas dizendo assim, ah, só uma miséria. Por que só eu caçula? Por que estão todos os outros irmãos lá, né? Lá em casa, sem fazer nada, e eu estou aqui cuidando das ovelhas, rapaz? Não, isso não está certo, não. Se é uma pessoa revoltada, se é uma pessoa revoltada com Deus. Mas não, ele faz o melhor, cuidando de ovelhas. Desafiando um leão, desafiando um urso para poder livrar uma ovelhinha. E aí ele chega e vê aquele gigante Golias e vê o povo todo com o coração desfalecido. Ele fala, se eu me arrisquei para salvar uma ovelhinha, por que eu não vou me arriscar agora para abençoar as pessoas que estão precisando? E então ele diz, eu vou. E ele se dispõe para usar o que ele tem. Eu gostaria de deixar essa palavra para todos nós nessa manhã. Eu sei que cada um de nós temos dons, nós temos talentos. Deus nos capacitou, alguns com mais, outros com menos, mas todos nós temos dons e temos talentos. Nós precisamos nos dispor para que Deus nos use. Muitas vezes a gente fala assim, mas pastor, eu não sou tão preparado, tem mais pessoas preparadas que eu. Pode até ser. Pode até ter pessoas mais preparadas que você. Mas talvez essas pessoas não estão se colocando à disposição. E Deus quer contar com você para que você possa se colocar à disposição. E se você é aquela pessoa que tem muitos talentos e tem muitos dons, que tal se você se colocar à disposição? Olha como Deus pode te usar. Se Deus usa uma pessoa, sabe, que não tem tantos talentos assim, que nem tem tantos dons assim, que no caso como Davi aqui, que não era preparado para a guerra, mas consegue entrar na guerra e destruir o gigante, trazer alegria para o povo, paz para o povo. Quanto mais, sabe, uma igreja, um povo, um cristão que tem intimidade com Deus. Gente, Deus usou Pedro? Usou. A Bíblia fala que Pedro era um analfabeto. Pedro não tinha tanto conhecimento assim. Tanto é que quando as pessoas ouvem Pedro pregar, falam assim, nossa, com que autoridade, com que sabedoria ele fala essas coisas, porque conheciam Pedro. Agora você imagina um Paulo que se dispõe com toda a capacitação que ele tem. Olha aonde Paulo chegou. Olha o que Paulo fez, olha as cartas que Paulo deixou. Então, coloque-se diante de Deus e fale para Deus, Deus me use para a tua glória, para o teu louvor, para que as pessoas que estão próximas a mim, seja a minha família, seja as pessoas com quem eu trabalho, seja os meus funcionários, seja a minha igreja,
aquelas pessoas, meus vizinhos, se sintam bem com a minha presença. Sejam abençoadas com a minha presença. Infelizmente, nós vemos pessoas hoje que o vizinho nem quer ver, porque são pessoas ruins. Mas nós precisamos, sabe, de pessoas que façam a diferença. Façam a diferença. E para fazer a diferença, nós precisamos apenas de uma coisa: se colocar à disposição de um Deus que pode nos usar para abençoar pessoas. Se colocar à disposição com o que temos. E aí, Deus vai nos dando muito mais. Davi se tornou um guerreiro fantástico. Guerreiro como Davi depois não teve, você pode olhar. Davi manuseou depois a espada tremendamente. Foi um guerreiro e tinha os seus 600 homens valentes que, sabe, por meio dele, eles ganharam muitas e muitas batalhas. Mas antes, Davi não sabia pegar numa espada. Mas ele sabia pegar numa funda. Mas ele sabia usar o que ele tinha. Amém? Dá para entender? Vamos usar o que a gente tem, gente. E depois Deus vai nos dando mais capacitação. Deus vai nos dando mais dons. Lembra da palavra dos talentos? A um deu 5, a um deu 2 e a outro deu 1. Quem tinha 5 ganhou mais 5. Quem tinha 2 ganhou mais 2. Mas quem tinha 1, até o que tinha foi tirado, porque não usou. Às vezes Deus está nos tirando os talentos que a gente tem, porque a gente não usa. Mas se a gente usar, para a glória de Deus, Deus vai nos dar muito mais talentos, muito mais dons. Amém? Então, que a gente possa se colocar na disposição do Senhor. Eu falei ontem o seguinte: como é que a gente descobre a nossa vocação? Fazendo. Trabalhando. A gente descobre. Eu descobri que eu descobri que eu não é muito da minha praia crianças. Eu gosto de criança, eu amo criança. Mas eu não sei sentar e dar uma aula para criança. Eu já fiz, e se preciso for, eu faço novamente. E vou dar o meu melhor, né? Vou tentar fazer o meu melhor com elas. Mas já tentei algumas vezes, né? E não vai. Mas sabe como eu descobri? Fazendo. E não foi uma vez só, não. Várias vezes lá na Bahia, em Lapão, várias vezes. Fui tentando. E aí você vai tentando outras áreas e você vai pensando, nossa, essa aqui eu faço melhor, ou essa aqui eu tenho mais habilidade. Então você vai tentando. No trabalho é assim, não é? No emprego é assim. Talvez você está num trabalho hoje que você goste. Glória a Deus por isso. Você se sinta bem naquilo que você faz. Mas talvez você ainda está num trabalho que você ainda não se achou. Ainda se pergunta, qual é a minha vocação? Para que eu nasci? O que Deus tem para mim? Mirei, aprendi uma coisa essa semana, bem interessante, que eu não sabia, ou se sabia, não usava. A gente sempre pergunta para os nossos filhos, né? O que você quer ser quando crescer? Mas eu percebi e aprendi que a gente não deve perguntar isso para os nossos filhos, se somos cristãos. A gente deve perguntar, o que Deus quer para o meu filho quando crescer? O que Deus quer para mim? Qual o propósito de Deus para mim? Né? Quais são os dons e talentos que Deus tem me dado e para que Deus tem me dado? Porque na Bíblia, Deus dá dons e talentos para um propósito, que é abençoar pessoas. Lembra quando Paulo está falando para Coríntios que estão brigando lá no culto para ver quem fala mais, para ver quem prega mais, para ver quem canta mais, para ver quem fala mais em línguas? Aí Paulo fala assim, tá errado tudo aqui. Vocês estão fazendo tudo isso aqui, mas as pessoas que estão aqui na igreja ou entrando, se entrar uma pessoa que não conhece a Deus, não vai entender nada. Você falar em línguas. Então é melhor que você fale 3 palavras que o povo entenda, que as pessoas entendam, do que você falar 1000 palavras em línguas. Paulo fala, eu falo em línguas. Mas as línguas, ela vai ser para edificação própria, a não ser que tenha interpretação para que quem ouça possa ser abençoado. Então, a ideia do culto e da nossa vida é sempre abençoar pessoas. O problema é que eu penso sempre em mim. Não estou nem aí. No culto eu vou falar em línguas mesmo, não estou nem aí se tem interpretação, se tem nada. Eu não me preocupo com as outras pessoas. E Paulo fala, está tudo errado. Então, quando falar, que fale no máximo 3 pessoas. E o outro se cale. Se tiver alguém falar em línguas, que tem interpretação, senão se cale também. Porque a questão é, vai abençoar pessoas? Se não for abençoar pessoas,
o nosso culto é raso, é vazio, a nossa vida também é vazia. Então, que a gente possa fazer do nosso lugar, do nosso mundo, da nossa cidade, nossos vizinhos, família, amigos ou trabalho, sempre um lugar melhor. E a gente faz isso se dispondo e colocando à disposição o que a gente tem. Nossos dons e talentos. Pastor, só tem um dom, só tem um talento. Coloque diante de Deus. Deus vai multiplicar esse 1 em 2, em 3, em 4, em 5. Então, faça como Davi. E Davi foi crescendo, se tornou um dos melhores reis que toda a história já teve. Mas alguém que era pastor de ovelhas lá. E que dava a vida cuidando de ovelhas, dando o seu melhor. A gente poderia, para finalizar, lembrar de tantos outros exemplos. Podia lembrar de José, que deu o seu melhor, mesmo preso, 2 anos preso. E a Bíblia fala que tudo que ele tocava na prisão, Deus abençoava. Tudo que ele fazia preso, Deus abençoava. Não era um cara frustrado, mas era um cara que, mesmo na prisão, usou os dons e talentos que tinha para fazer alguma coisa e para tornar o ambiente, mesmo na prisão, um ambiente melhor. Diz o texto que até o carcereiro confiava os outros presos a José. Eu vou sair aí, José. Cuida da galera aí. Gente, que maravilha. Que a gente possa ser esse instrumento de Deus. Como Davi, José, Paulo, Pedro. Assim como Davi se entregou ali para salvar aquela ovelhinha do leão, do urso, Jesus se entregou por nós. Porque nos ama, né? E morreu na cruz e ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.